Olá, amigos, como vão? É um prazer estar aqui novamente apresentando mais um Contra-Argumento, um programa na parceria da TV Web Luz com a nossa AGE, Associação Jurídico Espírita do Estado de São Paulo. Como todos sabem, o nosso programa Contra-Argumento não é um programa de entrevista, muito menos um programa doutrinário. É um bate-papo bem informal sobre algum tema que consideramos relevante, sem o fim de chegar numa conclusão ou numa opinião imposta. Nosso objetivo é que você reflita sobre o que vamos discutir, pense e tire suas próprias conclusões. Hoje nós vamos abordar um tema muito interessante, no meu entender, de como aplicar, vivenciar o Espiritismo nas nossas relações profissionais. E percebemos, em algumas discussões da nossa associação, é que muitas pessoas, talvez ainda com as manias de religiões passadas, não vivenciam completamente o Espiritismo. Parece que frequentam o centro espírita, vão na palestra, mas quando chegam em casa, ou principalmente no seu trabalho, parece que desliga uma chave. Não pensa mais no Espiritismo como se fosse uma religião apenas a ser praticada num templo. E como sabemos, o Espiritismo é mais que isso, uma filosofia, uma religião. Temos que vivenciá-lo todo dia. Principalmente o operador de direito espírita tem um pouco de dificuldade com isso, pela todas as dificuldades que a profissão e o dia a dia nos traz. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com a doutora Flávia Palavani. Tudo bem, Flávia? Tudo, prazer. Prazer nosso. A Flávia é advogada e conheço a Flávia já há alguns anos e convidei ela porque, no meu entender, ela é um grande exemplo que eu pude observar numa pessoa que eu acompanhei conhecendo o Espiritismo, vivenciando o Espiritismo, estudando junto com a gente na AGE e as transformações que ela teve, principalmente na sua visão de mundo e aplicando no seu dia a dia, no seu trabalho, né? Flávia, geralmente assim, quando procuramos uma carreira jurídica, né, a maioria ela sempre é envolvido pelo glamour da profissão, aquela coisa do advogado, né, sempre com as causas, né? Geralmente é mais ou menos assim que se inicia, né? Não, com certeza, Marcelo. Você sabe que eu tive muito problema com meus estagiários por causa disso, né? A gente, quando está no primeiro ou no segundo ano da faculdade, acha que o direito é glamour, né? Que é aquela coisa dos Estados Unidos, aquela coisa que a gente vê em novela, todo mundo bem vestido, ganhando muito dinheiro, fazendo muita coisa errada. E na verdade não é totalmente diferente. A gente tem um judiciário muito amarrotado, né? A gente tem, assim, as coisas demoram muito para acontecer, às vezes acontecem muito devagar, coisas muito ruins acontecendo, clientes que não pagam, ou talvez que têm problemas assim pesados. Então, tudo isso, a gente vê depois que não é esse glamour que a gente esperava. Isso é uma grande desilusão. E eu via que, assim, meus estagiários ficavam uma semana trabalhando e iam embora. Porque, assim, eu falava assim, mas o que é isso? Eu vou ficar 5 horas em cima de lá esperando ser atendida e aí eu não sou, e eu não nasci para isso, né? Eu nasci para ficar atrás do computador e, sei lá, e conversando com o juiz. E, na verdade, a realidade é bem diferente. Eles não querem entrar num problema real, né? Não querem ser um advogado pensando no problema na pessoa, né? É aquela visão inicial que a gente até teve, eu também confesso, tive, né? Quando a gente começa a profissão, a gente vê um cliente, vê uma causa como um número, né? Um número. A gente vê a possibilidade do ganho, a gente vê, né? Sempre pensando no final, sempre defendendo o seu cliente, independente do direito dele, né? Não, total. Pensando nessa assim, glória. Eu acho que nesse quesito, eu falo que a AGE foi um divisor de águas para mim, né? Na verdade, eu já vinha de um crescimento, eu acho que sozinho meu, assim, eu estava me questionando muito sobre a minha carreira, né, de advogado, porque eu não via muita função, assim, eu ia defender alguém que realmente estava errado e eu ganhava meu dinheiro e eu falava, para mim isso não é direito, né?
E aí eu comecei a ver que eu atendia pessoas que eu não gostava, eu cuidava de coisas que eu realmente não acreditava pelo dinheiro. E isso foi realmente uma coisa que mexeu muito comigo. E que na AGE, para mim foi divisor de águas, que daí lá realmente foi quando eu falei, não, eu só vou cuidar de causas que eu acredito, eu vou advogar para quem eu acredito que mereça. Então, assim, depois que eu entrei na AGE, depois de muito estudo, depois que eu conheci muita gente lá dentro, hoje para mim não importa quem entra no meu escritório, Marcelo, e quem senta lá. Se a pessoa mais rica, se a pessoa mais pobre, se ela tem dinheiro para pagar ou se ela não tem dinheiro para pagar. Ela senta, ela vai contar o problema dela para mim e eu vou tentar resolver da melhor maneira possível. Assim, então, para mim, hoje, eu sou uma advogada totalmente realizada, eu falo não em termos monetários, mas por causa disso. Assim, eu encontrei a minha função social na sociedade, entendeu? Porque é isso que eu acho que a gente tem que começar a prestar atenção, né? As pessoas vão fazer direito por causa do dinheiro, mas o direito ele tem uma função social muito grande, né? Quer dizer, apesar das pessoas, a gente falar que todo mundo tem acesso à lei, na verdade, ninguém sabe nada de lei, né? Então, a gente levar isso como advogado, você ir lá, você explicar, e às vezes é uma coisa tão besta, assim, a pessoa vai lá que está com um probleminha, e você não vai cobrar uma consulta para ela de R$500, sei lá quantos R$1.000, só para orientar ela, sabe, dar uma noite de sono para ela. Então, eu acho isso muito importante, assim. É o espiritismo aplicado mesmo. O espiritismo você aplicado. começou a lei de amor e caridade, não pode ficar só presa numa oração, né, na casa espírita, numa palestra, junto dos seus filhos, né? Amar o filho, é até fácil, né? Mas aplicar essa lei, a verdadeira lei do amor e caridade, na prática da advocacia, é o que é difícil mesmo, né? Não, é assim, às vezes no começo eu achava que era impossível. Bem difícil. Porque é complicado, né? Que nem as pessoas chegam lá e falam assim, mas olha, eu não... Na verdade, o que eu penso para mim é você tentar solucionar o conflito da menor maneira possível, né? É o que a gente fala assim, não criar mais conflitos, né? Porque assim, às vezes o cliente chega num determinado lugar com uma ação e sai com 5, né? E você não tentar resolver o conflito da melhor maneira, dar uma solução boa, casos de família, você sempre tentar solucionar da melhor forma para todas as partes, para os filhos, para que tudo seja resolvido. Eu acho que aí que está que a gente prega, né? O espiritismo da caridade que a gente conversa lá na AGE, né? Não julgar o cliente ou a parte contrária e nem comprar a briga do seu cliente. Nem né? comprar a não briga. Não é essa a função do advogado, né? Muitas vezes a gente fala, olha, a pessoa é boa de briga, então tem que virar advogado, né? É o contrário, né? Contrário, a pessoa é boa de paz. Essa sim devia ser um advogado, porque ele deveria ver, quando o cliente chega, ele já vê aquele ser humano, vê o problema que ele se insere. A parte contrária não é sua inimiga, nem inimiga dele. É um conflito, né, visando aprender, assim, né, sempre. A gente tem até o poder de levar um pouco de luz e discernimento para as pessoas, né? Porque quando uma pessoa chega lá com um problema, vamos supor, trabalhista. Não, eu não vou pagar porque ele fez isso, ele fez aquilo. Eu falo, gente, mas é um ser humano, é uma pessoa que tem família e... Sabe, você não vai pagar porque você está com raiva, é besteira, sabe? Porque, assim, o direito em si, ele tem muitas essas coisas de picuinha, né? De algumas coisas assim, que as pessoas levam muito pro pessoal. E eu chego lá e falo, nossa, mas assim, não se preocupa com isso, faz a sua vida, cuida da sua vida, paga o que você tem que pagar para ele, porque é o de direito dele. E a justiça sempre é feita. Se não é feita aqui, é feita a justiça divina. E tem que acreditar nisso sempre. Sim. E esse tipo de atitude, a gente sofre com isso, né? A gente, de vez em quando, acaba perdendo até cliente. Algumas causas, a gente não compra a briga dele e o cliente fica com raiva de você, né? Mas, assim, se você não aplicar isso no seu dia a dia, você não está vivenciando a verdadeira doutrina espírita, né? Na verdade, para mim já é uma questão moral, né? Se eu não aplico, eu não durmo. Então, eu tenho que aplicar, porque é onde eu encontro a minha paz. Então, assim, coisas que eu realmente acho errado, eu realmente não faço, que eu contradiz o que eu estudo. Então, eu realmente não é casos que eu não pego.
Entendi, é isso mesmo, né? Quando você for na sua casa espírita, eu vi aquela palestra que você é emocionado, aquela palestra linda que você viu aqui na TV Web Luz, né? Reflita, pensa, será que eu estou vivenciando isso todos os momentos na minha vida e principalmente na profissão? Você é operador de direito, sua responsabilidade, a nossa responsabilidade é muito grande, né? Temos que refletir bastante sobre isso. Além do espiritismo dever ser aplicado no nosso dia a dia, né? Durante os trabalhos, no atendimento do cliente, com o funcionário público, né? Em todos os momentos. Também uma coisa que vem preocupando é o operador de direito espírita, quando ele dá uma opinião, ainda que informal, entre amigos, numa rede social, uma opinião sobre algum fato, principalmente envolvendo alguma coisa jurídica, que vem acontecendo na mídia, né? Você vê lá um assalto, um assassinato, de repente uma entrevista de alguém que foi considerado criminoso, que teve algum erro, e a pessoa de vez em quando, sem pensar, ela profere aquelas palavras, bandido bom é bandido morto, o que essa presidiária está falando agora, né? Isso não devia acontecer porque não foi com a sua família. Ele tem que tomar cuidado, e principalmente antes de dar uma opinião dessas, enraivado de ódio e sem nenhuma contribuição, ele tem que pensar, antes disso, a doutrina espírita concorda com isso? Tudo que eu acho, que eu me considero espírita, que eu sei todas as leis de cor, sei todas as perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, e acaba, de repente, com uma opinião dessa. Também o operador tem que tomar cuidado, né? Assim, uma coisa que eu aprendi muito na AGE e no Espiritismo é a questão do julgar, né? Na AGE eu pude vivenciar, estudar problemas realmente difíceis da nossa sociedade, né? Como a miséria, o homossexualismo, até a questão dos bandidos, né? E tudo isso leva a gente numa reflexão muito grande, Marcelo. Então, assim, uma coisa que eu aprendi muito na AGE é que a gente não pode julgar as pessoas dessa maneira que exageradamente a gente anda julgando, né? E que, assim, eu acho que depende por causa das redes sociais, a gente anda fazendo. Eu acho que teve uma coisa que eu achei muito engraçada, foi a questão aí da Dilma, né? Que daí ela ganhou, e aí a pessoa um dia colocava assim, tinha que acabar com o Nordeste, no outro dia estava passando a foto da Virgem Maria, né? E aí você fala, poxa, mas, né? Uma pessoa dessa é cristã, né? Da onde ela tirou que ela é cristã, né? Então a gente precisa realmente fazer uma reflexão antes de exprimir qualquer opinião. Eu acho sempre, sabe? Expressar qualquer coisa. Porque a gente olha sempre muito as coisas na horizontal, né? Então a gente tem que pegar e olhar da vertical, né? O nordestino, qual que era o problema do nordestino? O problema nosso que a gente tem de distribuição de renda, que é muito grande, então a gente pegar os bandidos e julgar e falar que tem que matar, eu acho que isso vai totalmente primeiro contra a lei de Deus, do próprio Jesus Cristo, né? Porque ele foi um cara que ele estava na cruz e ele perdoou as pessoas que crucificaram ele, né? Então, uma pessoa que se diz cristão, que vai num centro espírita e que fala assim, não, eu sou a favor da pena de morte, desculpa, você é totalmente contra todos os preceitos religiosos que você tem estudado. Então, eu acho muito importante isso. Outra coisa, eu acho que, assim, nós, advogados, somos sempre pessoas que nós somos ouvidas, né? Nós somos formadores de opinião. Então, eu acho legal você ter noção do que você fala, você falar com coerência. Eu aprendi isso muito na AGE, assim, hoje eu só emito uma opinião se realmente eu sei do que eu estou falando, né? Eu lembro que às vezes tem algum assunto que eu não sei o que é, que eu vejo que está rolando na internet e tal, eu deixo de falar. Agora, quando é uma coisa que realmente eu sei, ou que para mim está soando como muita injustiça, aí eu não aguento, né? Eu vou e realmente, assim, consigo, assim, exponho minha opinião, né? Eu brinco que lá em casa eu já doutrinei, ninguém mais fala mal de Bolsa Família, ninguém mais fala mal de Bolsa Miséria, porque eu já sentei, já conversei com a minha mãe, já expliquei para minha mãe, já expliquei para o meu pai,
Porque é isso que eu falo, às vezes as pessoas não têm acesso, né? E hoje, graças a Deus, eles não abrem a boca para falar, eles entendem. Minha mãe tá que nem eu, ela assim, ela defende bastante as pessoas que ganham, que a gente realmente tem que ter uns programas assistencialistas, não, a gente não pode deixar as pessoas morrerem de fome. A questão de bandido bom é bandido morto, assim, eu sento muito com ela, converso, tento conversar com outras pessoas, mas realmente é difícil, né? Cada uma tem a sua opinião. A gente tem uma mídia péssima sobre esse assunto, né? Que realmente acaba com todo mundo, aliena, né? A gente tem uma mídia que aliena o cidadão, ele só mostra um lado das coisas, não mostra a verdade como um todo, né? Como a gente forma um bandido nesse país, como nasce um criminoso, né? Acho que ninguém parou para se perguntar como nasceu aquele criminoso, né? Ele não nasceu do dia para a noite, né? Isso foi uma coisa que veio muito de lá, assim, bem antes até dele nascer, né? Então, assim, essa questão eu já tento passar para as pessoas. Sim, E aqui a gente ressalta que não estamos defendendo qualquer partido político ou o lado político, né? A gente está defendendo uma melhor reflexão antes de alguém que se diz seguidor da doutrina de Kardec expresse, né? Reflita, vê se aquilo faz sentido para você, levando em conta a filosofia espírita, né? Não, totalmente. Você pode ter uma opinião, defender tal partido, gostar de tal candidato. Graças a Deus temos essa democracia, essa liberdade. O que a gente fala antes de você exprimir opinião, antes de você formar sua opinião, né, internamente, pense, isso está dentro, isso segue a lei do amor e caridade, isso segue, né, a causa e efeito, o que tem a ver, o perdão, né? A benevolência, né? Tudo isso, coisas que Jesus pregou muito, que as pessoas, de repente, falam tanto, são tão cristãs, são tão espíritas e no dia a dia começam que não pregam, né? Na verdade, assim, a gente não pode discriminar as pessoas, assim, é isso que a gente fala. Todos nós somos instrumentos de Deus, isso que a gente tem que pensar. Então, assim, a pessoa fala assim, não, mas eu sou o que eu sou, porque graças a Deus, porque eu lutei. Eu não acho isso, eu acho que eu sou advogada hoje, porque graças a Deus, Deus me deu discernimento, me deu inteligência para que eu seja advogada. Então, eu sou um instrumento de Deus, assim, eu não estou aqui só para ganhar dinheiro, eu estou aqui para ajudar o próximo. Eu acho que isso é a maior função nossa. Então, é isso que eu sempre prezo, e é isso que eu acho que as pessoas têm que começar a ter em mente, isso, né? A gente está aqui sempre para servir o próximo, para regenerar o próximo, para ajudar o próximo. Ninguém nasceu para ficar rico e acabar com o próximo, entendeu? Como estão pregando. Não, pelo menos não os cristãos, né? Não os que seguem Kardec. Então, a partir do momento que a gente segue Kardec, a gente tem que sempre fazer uma reflexão sobre tudo. Uma reflexão sobre como eu vou adequar os meus pensamentos àquela doutrina que eu estou estudando. Até porque, senão, fica muito vago a nossa religião, né? É verdade, né? Tá bom, Flávia. Agradeço muito aqui sua presença, viu? Obrigado. Volte sempre quando precisar. Não, com certeza. Parabéns, só convidar que eu estarei aqui. Legal, parabéns aí pela sua visão, essa sua mudança, né? E eu acho que com certeza, embora mais pobre, você é uma pessoa muito mais feliz e consciente. Muito mais feliz, com certeza. É assim, falo para quem quiser, advogado que for, independentemente de sendo cristão, mas se tem um lado humano aflorado, que vá para a AGE, porque lá você vai encontrar, eu falo que é a nata da sociedade, porque é gente muito do bem, gente muito empenhada em fazer o mundo melhor. E para mim é muita honra estar lá, assim. Eu agradeço muito sempre a Deus quando eu estou na AGE. Agradeço muito a Deus por ter discernimento de estar lá, de estar estudando e de estar aprendendo. E eu tenho certeza que nessa encarnação, assim, eu aprendi muita coisa sobre o ser humano, sobre a nossa função, graças à AGE, graças a você, o Valério, a Gabriela, o Estorino, todo mundo que está lá. A Conjuresp, que é sempre um sucesso, que foi maravilhoso esse ano e que a gente aprende, o ano passado, né, que a gente aprende tanto e cresce tanto espiritualmente. Que é o que a gente precisa, né? Legal, obrigado. Amigo, espero que tenham gostado desse nosso programa de hoje, que você possa, no seu íntimo, refletir sobre as palavras
que trocamos aqui com a Flávia. Não precisa estar, não estamos certos, não estamos com a razão, não queremos ter isso. Se você já teve aquela pulga atrás da orelha, você já ficou meio assim, nós já concluímos nosso objetivo, né? Antes, você é operador de direito, espírita, antes de qualquer trabalho, antes de emitir qualquer opinião, pense bem, será que isso faz sentido dentro de toda a doutrina de Kardec, levando em conta que estamos aqui na Terra sempre apenas para aprender, melhorar nosso espírito? Será que é isso que eu quero? Será que é isso mesmo que eu deveria ter dito? Será essa a minha opinião que eu deveria ter sobre esse fato? Esperamos uma boa reflexão para vocês e até o próximo programa.